na prova do Enem e utilizar para a vida. Então, como nas outras aulas, vocês podem me interromper sempre que quiser, se vocês quiserem copiar ou se tiverem mais tempo para tentar fazer os exercícios. Se não estiverem entendendo alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Vou iniciar, então, com uma definição do que é uma progressão aritmética, ou PA. Esperar um minutinho para carregar o slide, mas ela é uma sequência numérica na qual a diferença entre os termos ela vai ser sempre igual a partir do segundo termo, ou seja, a cada termo da sequência vai ser somado um termo que é definido como razão. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então, a partir da razão, a gente consegue determinar, uma PA com N números. Vamos ver com N elementos. Bom, pelo jeito, esse segundo slide não vai aqui. Então, tá. Agora, como eu falei para vocês, a diferença entre dois termos consecutivos é a mesma. Faltou esse detalhe. A razão, então, ela é sempre igual na PA. Então, como vocês estão vendo aqui, eu trouxe dois exemplos, uma PA infinita e uma PA finita. Então, essa progressão aritmética infinita, ela é indicada por esses três pontinhos aqui. Indica, então, que se a gente for seguir somando a razão ao termo anterior, a gente vai ter infinitos elementos. Enquanto esse segundo exemplo é uma progressão aritmética finita. Ela acaba, então, aqui nesse termo igual a 10. Bom, ó, se vocês observarem nesse primeiro exemplo, eu tenho 4 e depois eu tenho 7. A diferença entre 7 e 4 é 3. Agora, entre 7 e 10, 10 menos 7 também é 3. Da mesma forma, 3 com 10. Do 13, desculpa, para o 10. A diferença é de 3. Então, a cada termo dessa sequência, eu tenho, então, a soma de 3 unidades. Quer dizer que, então, a razão dessa minha PA é igual a 3. O segundo exemplo, da mesma forma, então, agora está diminuindo, mas ele segue uma sequência onde a diferença entre quaisquer dois termos consecutivos é igual a 10. Então, 60, 70, 60, 50, e assim sucessivamente até o meu último termo, que é o meu termo igual a 10. Bom, como eu disse, então, a partir do primeiro termo existe uma razão. Essa razão, ela vai ser sempre representada, então, aqui na nossa aula pela letra R. E essa razão é a soma do termo anterior, que é somada ao termo anterior. Então, a cada novo termo da PA é somado, então, a razão ao termo anterior. Ou seja, de um termo para outro, a diferença é sempre igual à razão. Bom, um menos o outro, em outras palavras. Mas como que a gente representa isso, então? Eu tenho aqui o meu AN, onde esse N é o índice que indica a posição do termo dentro da PA. Então, se eu tiver, por exemplo, um N igual a 5, o meu A5, isso quer dizer que eu estou representando aqui o quinto termo da minha PA. E como eu faço para descobrir esse termo? Eu tenho, então, o meu A1, que, então, o 1 indica a posição, logo é o primeiro termo da minha progressão aritmética, mas N aqui é o número total de termos, ou seja, eu tenho uma PA finita de 10 termos. O meu N é igual a 10, o meu AN também é igual a 10. Ou se eu tenho, então, de 10 termos, mas eu quero descobrir o meu termo onde N é igual a 5. Então, os meus N's vão ser igual a 5. E isso menos 1 multiplicado pela minha razão. E uma forma de escrever a razão, então, é AN menos AN menos 1. Ou seja, se eu tenho o A2 menos o A1, ou o A3 menos o A2, e assim sucessivamente. Só um minutinho aqui.
Esses slides não estão... Só um minutinho, pessoal, vou ver se consigo, talvez... Ah, foi, carregou. Bom, então aqui, agora como que é escrito uma PA, então, nesse caso, uma PA finita. Eu tenho a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Então, aqui eu tenho uma PA finita de 5 termos. Então, o meu A1 vai ser igual ao meu... desculpa, eu vou ter que conhecer o meu A1, que vai ser somado da razão e vai ser igual ao meu A2. O A2, por sua vez, vai ser... o A3, desculpa, por sua vez, vai ser o A2 mais a razão. Então, o que nós precisamos saber inicialmente para conseguir escrever uma PA? Vejam se vocês conseguem deduzir. Desculpa, Augusto, posso voltar no slide? Sim. Não tinha visto a sua mensagem. Só um minutinho, tá demorando bastante para carregar. Se você quiser ir adiantando qual é a dúvida, era esse o slide, Augusto? Ah, tá ok. Quando você estiver pronto, pode me avisar. Se quiser usar o áudio, não tem problema. Tá ok, então vamos seguir. Qualquer coisa, vocês me avisem. Então, aqui, como a gente estava conversando, então, para iniciar, então, uma progressão aritmética, para que a gente consiga escrever ela, a gente precisa conhecer o A1 e a razão. Então, diferentes problemas vão nos dar essas informações de diferentes formas. A gente vai fazer alguns exercícios juntos e a gente vai ver também alguns exercícios do Enem que já nos dão também uma ideia de aplicação, de onde a gente utiliza a progressão aritmética no nosso dia a dia. Bom, outra coisa sobre as PAs. A gente pode classificar elas de 3 formas. Quando a razão é constante, quando a razão é crescente e quando a razão é decrescente. Desculpa, a PA é constante, crescente ou decrescente, e isso vai depender da razão. Então, quando a razão é igual a zero, eu tenho uma PA constante. Bom, como é que vai ser essa PA? Ela vai ser uma sequência de termos iguais. 2, 2, 2, 3, 3, 3, ou quaisquer outros termos, onde a diferença entre um anterior e o outro vai ser sempre igual a zero. Então, é uma sequência de termos que são iguais. Crescente, então, é quando essa razão é maior do que zero. Eu vou... Bom, eu já estou no 3G aqui, que foi um pouquinho maior. Caso faça, repetir, então, ou para... Vamos tentar seguir assim. Obrigada, Eduarda, por avisar. Então, crescente é uma razão maior do que zero, ou seja, a minha razão é um número positivo. Todos aqueles exemplos que a gente viu anteriormente. Então, qualquer PA com uma razão maior do que zero. E decrescente, então, a razão é menor do que zero, ou seja, a minha razão é um número negativo. Vamos guardar um pouquinho para o slide carregar. Hoje é o slide que tá demorando. Bom, aqui. Outra coisa, então, sobre as progressões aritméticas. Acho que passou um slide a mais aqui. Não, tá certo. Então, quando nós temos uma progressão aritmética, nós temos como saber a soma de um determinado número de termos através dessa fórmula que eu estou apresentando para vocês aqui.
Então, Sn é a soma dos n termos da progressão, ou seja, eu tenho uma progressão aritmética infinita, mas eu quero saber a soma dos 50 primeiros termos dessa PA. Então, eu vou ter um S50 igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Então, a 1, novamente, é o primeiro termo da progressão. A n é qualquer termo da progressão, no caso, o termo que eu desejo descobrir. Então, aqui seria o 50, no exemplo que eu falei, e n é o número total de termos. Então, na verdade, ela é uma PA infinita, eu quero saber o n50. Então, meu n é igual a 50. Isso tudo dividido por 2. A gente vai ver um exemplo utilizando, então, a soma dos n primeiros termos de uma PA também a seguir. Essa é a fórmula que vocês precisam lembrar ou, enfim, ter uma ideia mais precisa, assim, dentro desse assunto, é o que vocês precisam lembrar que vocês não conseguem deduzir, assim, porque a fórmula da razão vocês conseguem deduzir, a fórmula também vocês conseguem, no caso de esquecer, ter outros métodos, outras técnicas para chegar. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, então isso é o que vocês precisam lembrar. Agora vamos fazer uns exercícios bem simples, só para ver, então, a aplicação nessas fórmulas do termo geral, que é aquela anterior do AN, e do SN, que é a soma. Então, eu trouxe aqui uma progressão aritmética infinita, uma sucessão de termos, então, 10, 7, 24, etc. Eu peço para que vocês determinem o termo geral dessa PA, o seu 15º termo, a soma dos termos A10 mais A20 e a soma dos 10 primeiros termos. Bom, o que a gente consegue já ver inicialmente aqui, só olhando para ela? A gente sabe que a razão vai ser o 17 menos o 10 ou o 24 menos o 10. Então, nós temos aqui nessa PA uma razão igual a 7. 17 menos 10 igual a 7. A gente vai precisar dessa razão para o termo geral. Outra coisa importante nesse exercício. Aqui, a letra C, ela está me pedindo a soma do termo A10 mais a soma do termo A20. Então, eu preciso descobrir esses dois termos. Eu posso fazer isso, então, determinando eles e através da soma de 7 unidades até eu chegar ao 10 e o 20, que seria um pouco trabalhoso. Ou então, eu também posso utilizar a fórmula do termo geral. Isso aqui, esse A10 aqui é diferente da soma dos 10 primeiros termos. Esse A10 aqui vai ser um termo e a soma dos 10 primeiros termos, ela é dada pela fórmula da soma dos n termos de uma PA. Vamos ver, então, a resolução. Se vocês estiverem copiando ou fazendo e quiserem que eu vá mais devagar, é só avisar. Com paciência para o slide carregar. Bom, o primeiro deles, se eu não me engano, era a fórmula do termo geral. É, o termo geral. Aqui. Bom, eu escrevi novamente aqui a PA para a gente conseguir visualizar ela. Então, a minha fórmula do termo geral me diz que o meu AN é igual ao meu A1 mais, é uma progressão aritmética, eu tenho a soma de termos, então o meu termo 5 vai ser dado, o meu termo 5, por exemplo, vai ser dado pelo termo 1 mais o N, que seria 5 menos 1 vezes R. Bom, eu quero aqui apenas a fórmula do termo geral. Então, eu mantenho o meu AN, eu tenho o meu A1, que é 10, tá aqui, mais N menos 1, eu mantenho o N porque eu não sei qual é o termo que eu quero apenas a fórmula do termo geral. Vezes a minha razão. O que é a minha razão? A diferença entre dois termos consecutivos, ou seja, 17 menos 10, que é igual a 7. Bom, a minha fórmula do termo geral, então, é igual a 10 mais N menos 1 vezes 7.
Eu prefiro deixar assim, mas se vocês quiserem, vocês ainda podem fazer essa multiplicação. Então, o meu AN seria igual a 10 mais 7N menos 7. Bom, agora eu preciso saber o meu 15º termo. Então, agora a gente vai conseguir ver o que é o N e o que é o AN mais especificamente. Então, o meu 15º termo, o que é? É o meu A15. O meu A15 vai ser igual ao meu A1, que é 10, mais 15. Por quê? Porque o meu N é igual a 15, eu quero descobrir o meu AN. Então, aqui, ó, o índice do meu AN vai ser sempre igual ao meu N aqui. A 15 é igual a 10 mais 15 menos 1, que multiplica a... Então, o meu A15 vai ser igual a 10 mais 14 vezes 7. Bem, fazendo essa multiplicação, se vocês tiverem uma calculadora, se vocês quiserem fazendo de cabeça, eu aguardo também, mas aqui eu tenho a resposta. Então, aqui essa multiplicação vai ser 98 mais 10, que é igual a 108. O meu A15 é igual a 108. Eu consigo chegar nele muito mais rapidamente, muito mais, de uma forma muito mais fácil do que se eu fosse escrever aqui os meus termos até o 15, né? Eu tenho aqui 3 termos, eu teria que fazer o meu próximo, que seria 24 mais 7, assim sucessivamente, até eu ter o meu 15º termo. Bom, agora aqui na eu quero a soma do A10 com o A20. Da mesma forma que eu descobri o meu 15º termo aqui, eu preciso descobrir meu 10º termo aqui. Então, o meu A com o índice 10 vai ser igual a 10 mais 10 menos 1 vezes 7. Novamente, o índice do meu AN é igual ao meu N entre parênteses. Então, 9 vezes 7 mais 10, 73. Agora eu tenho o meu A20. A20, novamente, o meu índice aplicando aqui na fórmula do termo geral, 10 mais 20 menos 1 vezes 7. Isso é igual a 143. Bom, o que eu quero agora, então, a soma desses dois. 73 mais 143, 216. Essas contas vocês podem, se vocês quiserem fazer para conferir, não digo que talvez não tenha algum erro, mas a princípio, esses são os resultados. O importante é que vocês entenderam. Bom, agora a diferença entre o meu A10 e os meus 10 primeiros termos. O meu A10 é igual a 73. Se eu continuar aqui escrevendo a minha PA até chegar ao 10º termo, eu vou ter, então, esse termo igual a 73. Agora, o que é a soma dos meus 10 primeiros termos? Eu vou somar o A1, mais o A2, mais o A3, mais o A4, até o A10. Posso fazer isso manualmente ou posso fazer isso através da fórmula dos N primeiros termos. N primeiros termos. Então, aqui o meu N vai ser o S10, que vai ser igual a A1 mais AN, o meu AN aqui é o meu A10, vezes N dividido por 2. N novamente igual a 10. Bom, o meu A10 eu já conheço, tá aqui, ó, 73. Se eu não conhecesse, eu teria que descobrir. Se eu quisesse a soma dos 11 primeiros termos, ao invés de 10, eu ia precisar do meu A11. Bom, ok. Eu tenho A1 mais A10, que é 73, vezes o meu N, que é 10, 10 primeiros termos, dividido por 2. 10 mais 73 vezes 10, então 83 vezes 10 dividido por 2, 415. Agora aqui, ó, prestem atenção para a diferença, então, aqui entre a soma dos 10 primeiros termos e o 11º termo, o A10 ou o S10. Isso é bem importante, tipo, não dá para confundir os dois. Vamos seguindo, então. Alguma dúvida até aqui, enquanto o slide carrega? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Bom, duas propriedades para progressão aritmética. A primeira delas é que, dado um termo qualquer,
a média aritmética entre o seu sucessor e o seu antecessor é igual a esse termo. O que isso aqui está me dizendo? Que se eu quero saber, por exemplo, o A5, a média aritmética entre o A4 e o A6 é igual a esse termo. É isso que está escrito aqui. Então, o AN é igual a AN menos 1 mais o AN mais 1 dividido por 2. Média aritmética, o que a gente viu na aula de estatística, agora aplicado, então, a uma progressão aritmética. Então, um termo vai ser igual à média aritmética do seu sucessor com o seu antecessor. Então, novamente, só para fixar, se eu quero o A8, então, o meu A8 vai ser igual ao meu A7 mais o meu A9 dividido por 2. E essa segunda propriedade, ela me diz que a soma de termos equidistantes de uma PA, ela vai ser sempre igual, mas agora com a ilustração no slide vocês vão entender um pouquinho melhor. Aqui. Então, a soma de qualquer termo equidistante é sempre igual. Bom, o meu A1 com o meu AN, o meu A2 com o meu AN menos 1. Então, se eu tiver, por exemplo, uma PA de 10 elementos, o meu A1 e o meu, a soma no meu A1 com o meu A10, ela vai ser exatamente igual à soma do meu A2 com o meu A9, o A3 com o A8 e assim sucessivamente. Então, essa soma é sempre igual. A1, o primeiro termo com o último termo, A2, o segundo termo com o penúltimo termo. Esse é o significado, então, do equidistante. Então, a soma de qualquer desses termos, ela vai ser sempre igual. Quando que isso é útil? Isso pode ser útil se eu não conheço, então, algum termo no meio dessa progressão aritmética. Vamos dizer que eu conheço o A1 e eu conheço o AN. E eu conheço o A2, mas eu não conheço o AN menos 1. Sabendo que essa soma ela vai ser sempre igual, eu posso, então, isolar o meu AN menos 1 e descobrir ele através dessa propriedade. Um minutinho. Bom, a partir de agora nós vamos ver alguns exercícios das provas anteriores do Enem. E qualquer coisa vocês vão, se vocês quiserem fazer junto, eu acho que é bem importante para fixar. E é importante que vocês tenham entendido o que a gente viu até o momento. Então, se tiverem alguma dúvida, enquanto o slide resolve aparecer aqui. O que vocês precisam lembrar da PA? Que a PA é uma sequência de termos onde o próximo termo vai ser dado pela soma de um número ao termo anterior. Então, aqui um exercício da prova do Enem de 2012. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas inicialmente. 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda 2 cartas, a terceira 3 cartas, desculpa, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. Deixa eu ver aqui. 7 cartas, que o que sobra de cartas forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. Então, a quantidade de cartas que formam um monte é... Bom, o que nós podemos tirar inicialmente desse exercício aqui? Agora, nós já sabemos que se trata de uma PA. Bom, ela é uma PA com 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas. A primeira coluna tem uma carta.
Então, o meu A1 é igual a 1. O meu A2 é igual a 2. O meu A3, que é a terceira coluna, é igual a 3. Qual é a diferença no número de cartas entre uma coluna e outra? É 1. A cada coluna eu adiciono uma carta a mais. Então, a razão dessa PA é 1. Sabemos o A1, sabemos a razão. Nós sabemos que o nosso A7 é igual a 7 cartas. E nós queremos saber quantas cartas que vão sobrar no monte. Como que a gente faz para resolver esse exercício através, então, dos conceitos de PA? Então, aqui, ó, eu escrevi para vocês o A1, o A2, o A3, sucessivamente até o A7. Então, o meu A1 tem 1, o A2, 2, o A7, 7. A diferença entre esses termos é sempre de uma carta. Bom, eu tenho 52 cartas no total, mas eu quero saber quantas cartas que vão ficar no monte. São aquelas que não estão nas colunas. Então, eu tenho todas as cartas que estão nas colunas, eu vou descontar esse total de cartas que estão no monte. E quais são todas as cartas das colunas? Elas são, então, a soma desses 7 primeiros termos dessa PA. Então, tem o meu A1, que é igual a 1, mais o meu AN, que é igual a 7. Aqui é S7, desculpa. Isso vezes o meu número de elementos. Eu tenho 7 elementos, é uma PA finita, porque na sétima coluna ela se encerra. Então, meu último termo é o A7 igual a 7. Dividido por 2. Então, 7 vezes 7 mais 1 dividido por 2 igual a 28. Então, isso nos diz que há 28 cartas distribuídas nas colunas. E eu tinha um total de 52 cartas. Logo, o que restou no monte é 52 menos 28, que é igual a 24. Que é a resposta, que é aqui a letra B, então, nesse problema. Conseguiram entender? Vocês podem questionar falando que você pode fazer essa conta de cabeça, você não precisa necessariamente utilizar essa fórmula da PA. Sim, pode. Mas caso fosse uma soma dos N primeiros termos e esse meu N fosse igual a 20, já seria bem mais trabalhoso e mais difícil. Seguindo, então. Com um pouco de paciência. Não posso ir adiantando, porque também não lembro do exercício de cabeça. Aqui. O exercício, então, da prova do Enem de 2011. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém, ou seja, esse padrão de crescimento vai ser igual para os próximos meses. Eu tenho aqui, então, uma progressão aritmética. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Bom, o que eu preciso, o que eu já posso tirar daqui? Eu posso tirar o meu A1, que é 33 mil passagens, foram vendidas em janeiro. A minha diferença entre 34.500 e 33 mil são de 1.500 passagens. Da mesma forma, essa diferença se mantém entre 36 mil e 34.500. Bom, o que eu quero saber? Eu tenho aqui o meu A1, o meu A2 e o meu A3. O meu A3 é março. Eu quero saber sobre julho. Então, abril, maio, junho, julho. Eu quero saber o meu A7. Então, aqui, ó, a razão, como eu falei para vocês, a diferença entre 2 meses consecutivos. 34.500 menos 33 mil.
igual a 1.500. Se eu considerei janeiro como o meu A1, então eu posso representar aqui julho como o meu A7. Então, a quantidade de passagens vendidas em julho vai ser dado, então, pelo meu A7, né, que é o meu AN, aqui novamente esqueci de trocar o índice, que é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o meu A1 é o correspondente a janeiro, 33 mil passagens. Mais o meu N, que é 7, porque eu quero descobrir o meu A7, mês 7, N menos 1 vezes a minha razão, 1.500. Então, 33 mil mais 6 vezes 1.500. Então, 6 vezes 1.500 é 9 mil, mais 33 mil. Aqui ficou meio confuso, eu vou trocar por um asterisco, mas aqui é uma multiplicação, não é um ponto indicando uma multiplicação. 6 vezes 1.500. Então, 33 mil mais 9 mil é igual a 42 mil passagens. Então, no meu mês de julho, foram vendidas 42 mil passagens. Não precisei, para isso, então, determinar toda a minha PA do meu mês de janeiro até o mês de julho. É mais rápido. Então, como vocês vão ter um tempo, né, para fazer a prova do Enem, entender essa relação e saber encontrar o enésimo termo de uma PA pode ser útil para vocês pouparem bastante tempo. Agora vamos esperar um tempinho, tem mais um exercício aqui da prova do Enem de 2018, esse um pouquinho mais recente. Então, a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Bem, até aqui o problema não nos dá muitas informações de interesse. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente. Bom, aqui mantém-se sempre a uma distância de 20 metros entre os postes. Então, aqui o problema já nos dá a razão pronta, né? A razão é 20 metros. A cada 20 metros eu vou colocar um novo poste de iluminação. E eu sei que o meu primeiro poste foi, então, colocado a 80 metros da praça. Então, o meu A1 é 80 metros, e a partir dele, a cada 20 metros, eu vou ter um novo poste. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros. Então, eu sei que entre essa praça e essa fazenda, eu tenho 1.380 metros. Eu quero colocar, então, postes a cada 20 metros, sendo que o primeiro deles foi colocado a 80 metros do meu marco zero, que era a praça. Se a prefeitura pode pagar, no máximo, 8 mil reais por cada poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Então, aqui eu tenho as opções. Bom, o que eu preciso saber para saber qual é o valor máximo que a prefeitura pode gastar? Eu preciso saber o número de postes que ela colocou, porque cada um deles pode ter custado até 8 mil. Como eu descubro esse número de postes? Eu posso descobrir ele, então, através de uma PA, porque eu conheço a razão, eu conheço o meu AN e eu conheço o meu A1. Vamos lá, então, para a resolução. Que o slide resolver colaborar. Aqui, então, como eu disse, eu só apresentei os dados aqui novamente. Eu tenho a minha razão, que é 20 metros, eu tenho o meu A1, que é 80 metros, e o meu AN,
que é 1.380. O que eu quero descobrir é o meu N, o número de postes. Esse meu AN é N igual a quanto? N igual a 5, N igual a 10, N igual a 20. Então, esse meu N vai me dizer quantos postes eu coloquei nesse trajeto. Bem, 1.380, que é o meu AN, aqui na fórmula, só substituindo, vai ser igual ao A1, que é 80, mais N é o que eu quero descobrir, o número de postes, menos 1, seguindo aqui na fórmula, vezes a razão, que é 20. Bem, agora então é uma conta, uma expressão matemática básica, onde eu preciso isolar o meu N. Bem, 1.380 menos 80, passei o 80 para o outro lado diminuindo, é igual a N menos 1 vezes 20. Então, 1.380 menos 80 é igual a 1.300. Aqui também tem duas formas de fazer. Vocês podem fazer a multiplicação de 20 menos N, menos 20, passar o 20 para o outro lado. Eu, particularmente, acho mais fácil já passar o 20 estava desse lado multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 1.300 dividido por 20 é igual a N menos 1. Bom, aqui, se eu dividir tudo por 10, ou seja, cortar o zero do numerador e o zero do denominador, eu vou ter 130 dividido por 2. 130 dividido por 2 é igual a 65. Mas eu quero descobrir é o meu N. Eu ainda preciso, então, passar esse 1 para o outro lado. Ele estava aqui diminuindo, ele passa para o outro lado somando. Então, o meu N vai ser igual a 66. Ou seja, eu tenho... O que esse resultado está me dizendo? Que a partir do meu primeiro poste, que foi colocado a 80 metros, até o meu último poste, que foi colocado a 1.380 metros da praça, eu tive um total de 66 postes. Mas o problema não está me pedindo qual foi o número total de postes que foram colocados, e sim qual é o máximo que pode, o máximo de valor que pode ser gasto pela prefeitura, sabendo que cada poste pode custar no máximo 8.000 reais. Ou seja, eu apenas preciso fazer essa multiplicação, o meu número total de postes vezes o custo unitário de cada um, e eu sei que o máximo que a prefeitura pode gastar nessa obra é 528 mil reais, que corresponde à letra C. Alguma dúvida nesse exercício? Alguma coisa que vocês querem que eu revise? Tá, ok, então. Vamos para o próximo, que é o último. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, inclusive na matemática, que geralmente não é o padrão das provas do Enem. Geralmente as contas costumam ser fáceis, mas vamos fazê-lo junto e também não é tão difícil. Assim que ele aparecer aqui para nós. Aqui então. Nos últimos anos, a corrida de rua cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje, e a quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige um alto investimento. Aqui é a fonte dessa afirmação. Então, até aqui o programa não nos diz nada. Um corredor estipulou um plano de treino diário. Então, correndo 3 quilômetros no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia a partir do segundo. Então, o que eu tenho aqui já? Eu tenho o meu A1, que é 3 quilômetros, é o que ele correu no primeiro dia. E a partir daí ele vai aumentar 500 metros ou 0,5 quilômetros a cada dia. Então, contudo, eu tenho a minha razão, né? O que vai ser somado a cada dia ao termo anterior. Contudo, seu médico cardiologista autorizou essa atividade até que o corredor atingisse um máximo de 10 quilômetros em um mesmo dia de treino. Ou seja, eu sei que o meu AN vai ser 10 quilômetros, ele não pode passar disso. Se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos,
pode-se afirmar que esse planejamento de treino só poderá ser executado em exatamente quantos dias? Ou seja, se ele inicia correndo 3 quilômetros e ele aumenta 500 metros por dia, em quantos dias ele vai atingir 10 quilômetros? Confundir esse exercício é bem tranquilo. Tem mais um depois desse que é um pouquinho mais complicado. Bom, como eu falei com vocês lá enquanto a gente lia o problema, a minha razão é 500 metros. O meu A1 é 3 quilômetros, é o que ele corre no primeiro dia. E o meu AN, que é o máximo que ele pode atingir, é 10 quilômetros. Eu quero descobrir quantos dias ele leva para atingir 10 quilômetros. Detalhe aqui. Eu tenho o meu A1 e o meu AN em quilômetros e a minha razão em metros. Aí vai dar preferência de vocês em transformar tudo para a mesma unidade, metros ou quilômetros. Aqui eu preferi, então, transformar para quilômetros para trabalhar com números menores. Então, aqui, apenas descrevendo a fórmula do termo geral, para que a gente não esqueça, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Bom, eu sei que o meu AN é igual a 10 quilômetros. Isso vai ser igual ao meu A1, 3 quilômetros, mais n menos 1. Ou seja, quantos dias eu demoro para chegar ao meu AN. E isso multiplicando, então, aqui 0,5. 500 metros transformado para quilômetros é igual a 0,5. Bom, 10, o 3 estava desse lado somando, passa para o outro lado diminuindo. Então, 10 menos 3 é igual a 7. N menos 1. O que é 0,5? 0,5 também pode ser escrito como 1 meio. 1 dividido por 2 é exatamente igual a 0,5. Então, aqui eu só reescrevi dessa forma, mas vocês também podiam passar esse 0,5. Eu estava aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Mas fazendo esse joguinho aqui fica mais fácil a conta. Então, 0,5 pode ser escrito como 1 meio, 1 dividido por 2. Então, 2 vezes 7 é igual a 14. E isso é igual a n menos 1. 1 vezes n, 1 vezes 1, 1. Então, n menos 1. Então, eu quero saber o meu n. O meu n vai ser igual a 14. O 1 estava subtraindo, passa para o outro lado adicionando. Então, 14 mais 1 igual a 15. Então, em 15 dias, esse atleta vai completar um treino de 10 quilômetros se ele estiver aumentando 500 metros por dia. Então, essa resposta equivale à letra C. Alguma dúvida? Se estiver muito rápido, também posso mais devagar. Bem, agora sim, o último exercício, que é um pouquinho mais complicado, mas não muito. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Então, novamente, aqui um exercício sobre corrida. Para um principiante em corrida, foi estipulado o seguinte plano de treinamento diário: correr 300 metros no primeiro dia e aumentar 200 metros por dia. Bom, aqui então as coisas estão na mesma unidade. 300 metros é o meu A1, então ele parte de 300 metros e a cada dia ele adiciona 200 metros. Então, a minha razão é igual a 200. Para contabilizar seu rendimento, ele utilizará um chip preso ao seu tênis para medir a distância percorrida nos treinos. Considere que esse chip armazene em sua memória no máximo 9,5 quilômetros de corrida ou caminhada, devendo ser colocado no momento do início do treino e descartado após esgotado o espaço de reserva para dados. Se esse atleta utilizar o chip desde o primeiro dia de treinamento, por quantos dias consecutivos esse chip poderá armazenar a quilometragem desse plano de treino diário? Bom, esse problema, ele não está me pedindo, ele quer saber quantos dias consecutivos ele pode usar esse chip
sendo que ele não vai apagar. Então, ele não é a mesma forma de resolver que os anteriores, onde ele só quer saber em quantos dias ele atingir uma quilometragem. Ele quer somar a quilometragem de dias consecutivos, só que essa soma pode ser no máximo 9,5 quilômetros. Então, quantos dias podem ser somados? O treino de quantos dias pode ser somado para que a gente chegue no máximo a 9,5 quilômetros. Então, o que eu tenho? Eu não tenho mais, então, eu não preciso mais encontrar o meu termo N, quantidade de dias. Sim, na verdade, eu preciso encontrar esse N, que é a quantidade de dias, mas ele não vai mais me ser dado pela fórmula do termo geral, e sim pela fórmula da soma dos N primeiros termos. Quantos dias, a quilometragem de quantos dias pode ser somada até que se atinja a quilometragem máxima. Então, novamente, aqui, o que eu tenho nos dados? A razão, o meu A1, como a gente viu quando estava lendo o problema, e o meu AN, que é 9,5 quilômetros. Então, aqui eu transformei para metros, para ficar então diferente do anterior, para a gente trabalhar. Enfim, não tem diferença nenhuma, né? Mas para fazer ele de forma diferente. Então, 9,5 quilômetros são igual a 9.500 metros. Como é que vocês podem fazer isso? Vocês podem fazer essa transformação pela regra de 3 que a gente viu na última aula. Então, eu tenho aqui o meu AN, o meu A1 e o meu AR. Eu sei que para a fórmula da soma dos N primeiros termos, eu preciso conhecer o meu AN. E eu também preciso conhecer o meu N. Então, eu tenho duas incógnitas, eu tenho dois elementos desconhecidos. Mas, aqui, através aqui do meu... não, desculpa, essa aqui tá errado. Isso aqui é a soma dos N primeiros termos. Então, eu desconheço o meu AN e eu desconheço o meu N. Então, o que eu posso fazer? Eu posso determinar o meu AN em função de N, para que substituindo aqui, toda a minha expressão esteja dependendo de um único elemento desconhecido, que é o N. Então, o meu AN é igual ao meu A1 mais N menos 1 vezes R. Então, a N vai ser igual ao A1, que é 300, mais N menos 1. Eu não conheço o meu N, mas eu conheço o meu R, 200. Então, o meu AN vai ser igual a 300 mais N vezes 200, 200N. Menos 200 vezes 1, 200. Então, 300 menos 200 é 100, mais 200N. Então, o meu AN ele, pode ser escrito em função de N como 100 mais 200N. Bom, então agora sim, eu conheço o meu SN, eu conheço o meu A1, eu conheço o meu AN, embora ele seja dado em função de N. Eu não conheço o meu N e eu tenho ele dividido por 2. Agora sim, eu tenho uma expressão com uma única incógnita, que é N. Então, eu vou substituir todos os meus valores nessa fórmula. 9.500 metros é igual ao meu A1, que é 300, mais o meu AN, que é 100, mais 200N, isso multiplicado por N. Então, eu tenho 9.500 igual a 300 mais 100, 400, mais 200N vezes N, dividido por 2. Esse 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 9.500 vezes 2, então, se fosse 9.000, seria 18.000. 500 vezes 2, 19.000. 18.000 mais 1.000, 19.000. E aqui eu tenho 400, que multiplica N, mais 200, que multiplica N vezes N. 200N ao quadrado. Bom, se vocês olharem para isso aqui, eu tenho, então, N ao quadrado e N. O que eu vou precisar para descobrir o valor desse N? Eu vou precisar resolver essa expressão através da fórmula de Bhaskara. Bom, o que eu posso fazer ainda para facilitar? Então, só para ficar mais fácil de visualizar, eu passei todos os termos para o mesmo lado e igualei a zero. Então, eu tinha 200N, escrevendo do maior expoente para o menor, mais 400N,
o 19.000 estava desse lado da igualdade com sinal positivo. Então, ele passa para o outro lado da igualdade com sinal negativo, e isso igual a zero. O que eu posso fazer aqui para facilitar ainda mais a minha conta, agora que eu vou descobrir esse n através da fórmula de Bhaskara? Eu posso dividir toda a minha expressão por 200. Então, 200 dividido por 200 é 1, então n ao quadrado, mais 400 dividido por 200 é 2, 2n, e 19.000 dividido por 200 é igual a 95. Corto zeros, eu vou ficar com 190 dividido por 2, que é igual a 95. Confere os sinais, positivo, positivo, negativo. Então, a minha expressão é n ao quadrado mais 2n menos 95 igual a zero. Como eu descubro o valor de n a partir da fórmula de Bhaskara? Bom, minha fórmula de Bhaskara, caso alguém não lembre, menos b ao quadrado mais e menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. O que é o a? O a é o valor numérico que está acompanhando o termo com n ao quadrado. O b é o valor numérico que está acompanhando o meu termo aonde o n está elevado no expoente 1, ou seja, só n, que é 2. E o meu c é aquele que não está acompanhado pelo n, que é igual a 95. Menos 95 no caso, porque o sinal acompanha. Então, vamos lá, vamos substituir esses valores na fórmula. Menos b, então, menos 2, mais e menos. B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 95, dividido por 2 vezes 1. Não, Bhaskara é bem importante. Por que eu posso dividir por 200? Porque se eu dividir todos os termos da minha equação por um mesmo número, ela continua igual. Eu não vou ter uma alteração no meu valor do n. Eu poderia dividir por 100, ou eu poderia dividir por 2, mas 200 é o máximo que eu posso dividir. Então, quando tu divide todos os termos de uma equação por um mesmo termo, tu não vai mudar, então, o valor daquele n. Deu para entender, Nicole? Você pode utilizar essa técnica sempre que tiver esse tipo. É igual a multiplicar os dois lados da igualdade por um mesmo número para mudar o sinal. São pequenas técnicas para facilitar a conta, mas se você acha que não vai, que você vai se confundir, você pode deixar do jeito que estava, só que aí você vai trabalhar com números maiores. Bhaskara, Bhaskara é importante, Bhaskara tem que lembrar. Então, aqui. Tá, então, agora resolvendo. Menos b, que é menos 2, mais e menos. 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 1 vezes 95. Menos com menos, mais 380. Como eu comentei, esse exercício é um pouco fora dos padrões do Enem, que tem uma matemática mais complicadinha, porque eu não tenho aqui uma raiz quadrada exata. Eu tenho 380 mais 4 dentro da raiz, dividido por 2. Então, o meu n vai ser dado por menos 2, mais e menos, raiz quadrada de 384 dividido por 2. Bom, se vocês lembrarem, a gente está tentando encontrar o número máximo de dias. O número máximo de dias não pode ser negativo, porque não existem dias negativos. Da mesma forma que não existem horas negativas, por exemplo. Então, a partir disso, a gente já pode dar uma facilitada aqui nas nossas contas. Porque quando eu tiver a raiz, o negativo da raiz quadrada, eu vou ter menos com menos, mas é uma soma, e isso dividido por 2. Logo, eu teria, então, aqui um número negativo de dias. Então, eu não vou precisar trabalhar com o negativo dessa raiz, apenas com o positivo. Aqui, eu fiz na calculadora, né, para fazer esse exercício, mas vocês precisam descobrir essa raiz quadrada de 384 à mão. O que vocês podem fazer também? É pegar uma raiz exata e uma raiz exata que vocês conheçam e ir trabalhando de alguma forma que vocês cheguem ao número de dias aproximados. Bom, eu tenho que menos 2 é igual a mais 19,59, que é a aproximação da raiz quadrada de 384, dividido por 2. Então, eu tenho que 17,59
Então, 19,59 menos 2, mais com menos, diminui, fica o sinal do maior. 17,59 menos 2 desculpa, menos 2 dividido por 2 é igual a 8,79 dias, um pouco mais do que 8 dias. Então, ele só pode usar o chip por 8 dias, porque eu vou ter que arredondar para menos, né? Porque ou se eu tivesse uma opção com 8,5 dias, poderia ser. Mas como eu só tenho opções fechadas, então, que é a minha letra B, 8 dias. Como assim uma média, Vitor? Uma média. Não entendi. Tá, os dois 800. Olha só, mas aí você ia bater 9.000. Tá, pode ser, você pode fazer dessa forma. Mas aí você vai ter que fazer uma soma maior, como na mesma forma dos outros exercícios. Você pode fazer, encontrar o A1, o A2 e somando eles sucessivamente, né? Mas você vai ter que primeiro encontrar os 8 primeiros termos, os 8 primeiros termos e fazer a soma. Mas o que a gente quer ver aqui é a aplicação da PA, né? Então a gente está resolvendo a partir das fórmulas de PA e PG, mas sim, dá para fazer isso. Da mesma forma que os outros também você poderia fazer sem a fórmula, mas é importante que vocês entendam que o que vocês estão fazendo é uma progressão aritmética, mesmo que vocês optem por fazer da forma mais trabalhosa, entre aspas, né? Porque cada um sabe o que é mais trabalhoso para si. Então tá, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente tem uns minutinhos ainda, senão a gente encerra aqui. E se vocês forem fazer esses exercícios para treinar ou algum outro e quiserem trazer as dúvidas na próxima aula, estou à disposição também. Caso contrário, eu agradeço a atenção de todos e até semana que vem.